O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Martinho de Tours, um dos primeiros santos não mártires, isto é, um dos primeiros santos reconhecidos pela igreja e colocados para o culto oficial, sem serem mártires, porque no início da igreja só recebiam um culto oficial da igreja, só eram colocados como um exemplo de imitação os mártires. Por quê? Porque estes, sem sombra de dúvidas, tinham amado a Deus sobre todas as coisas. Tinham amado a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Mas depois vieram outros que viveram também este amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus mais do que tudo, de uma outra maneira. Um Santo Antão, um São Martinho de Tours e tantos outros. Nos mártires isto estava óbvio, isto é, entre todas as coisas e Deus, eles escolheram Deus sobre todas as coisas. Estavam dispostos a perder tudo, inclusive a própria vida, por Deus. Mas vieram depois, principalmente quando o cristianismo se tornou uma religião não mais perseguida, a partir do início do século IV, então começaram a aparecer aqueles que viviam no seu cotidiano este mesmo preceito, este mesmo mandamento, não mais de uma maneira cruenta, sangrenta, mas talvez não menos dolorosa, amando a Deus, preferindo a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, mesmo que com isso lhes acarretasse um sacrifício próprio. Pois bem, São Martinho de Tours é um deles. E é providencial que hoje nós, celebrando a memória de São Martinho de Tours, nós tenhamos este evangelho que às vezes é mal compreendido, quando Nosso Senhor diz assim, imagine a frase de Nosso Senhor: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Versículo 11: por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? É interessante a leitura espiritual, né, que muitos
alguns padres da igreja, outros autores espirituais fazem destes versículos, isto é, o que significa, o que é que nosso Senhor quer dizer quando afirma que nós devemos fazer uso do dinheiro injusto, devemos fazer amigos. Quer dizer então que nosso Senhor está dizendo que os políticos que roubam, as pessoas desonestas, que ganham um dinheiro de uma maneira desonesta, então eles vão e fazem amigos, eles vão e fazem alguma caridadezinha na igreja, e aí eles compram a amizade com Deus, porque Deus fica feliz com aquela, aspas, caridade, com aquela pseudo-caridade, aquela falsa caridade que você está fazendo, porque você está fazendo amigos com dinheiro injusto para que eles vos recebam nas moradas eternas. Como diz aqui, por isso, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Então é claro que à primeira vista você poderia compreender isso. Então eu faço caridade e eles, como Lázaro, me acolherão nas moradas eternas. Não, esta não é, nem nunca foi a interpretação da igreja. O que é então que esses autores espirituais, com muita propriedade, viam nestas passagens? Viam que o dinheiro, seja ele justo, ou melhor, deixa eu pegar aqui uma outra terminologia, o dinheiro, seja ele honesto ou desonesto, seja ele adquirido de uma maneira honesta, seja ele adquirido de uma maneira desonesta, ele sempre nos tenta a cometer a maior injustiça. Por isso que ele é injusto. Ele nos tenta a dar a ele aquilo que pertence a Deus. Então, é por causa disso que nós chamamos, né, e a Sagrada Escritura não poucas vezes vai chamar sempre o dinheiro de injusto. É por causa disso que São Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque por causa dele, por causa do amor a ele, muitos se desviaram da fé, porque nós não podemos negar que o dinheiro ele desperta em nós uma sede de possuí-lo cada vez mais. Imagine, Deus nos deu a capacidade de desejá-lo, desejar a Deus cada vez mais. Deus nos deu um coração grande, de modo que nós não, neste mundo, nós estejamos sempre com a santa insatisfação da sua presença na nossa alma, querendo mais de Deus. Mas o que é que o homem nécio, o homem ímpio, o homem não sábio, o homem incrédulo faz? Ele pega esta fome que deveria estar direcionada para Deus e coloca no dinheiro, nas coisas deste mundo, de modo que o homem, no mais das vezes, para ter mais dinheiro, ele está disposto a cometer as maiores injustiças. Por isso, repito, usai o dinheiro injusto para as coisas corretas. Usai este dinheiro que vos tenta a cometer a maior injustiça. E qual é? Repito, para que fique bem claro, qual é a maior injustiça? Não dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O nosso coração, a nossa vida, o melhor do nosso tempo, o nosso amor primeiro. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. E o que é que não poucas vezes o homem faz? O homem ama o dinheiro com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. E para ter mais dinheiro eu mato
os meus filhos na barriga, porque eu não quero ter menos dinheiro. O valor do dinheiro é o valor primeiro. Por causa do dinheiro, eu sacrifico a minha família. Eu terei menos tempo em casa, se é que tempo terei. Eu terei menos tempo em casa com os meus filhos para ter mais dinheiro, para ter uma vida confortável, para poder fazer as viagens que eu quero, para ter os bens que eu desejo. Então, eu destruo a minha família. Para ter mais dinheiro, eu terei atitudes, eu negarei os meus valores e os meus princípios, isto é, eu estarei disposto a fazer coisas desonestas, contrárias à moral cristã, contrárias à minha fé, para ter dinheiro, porque por causa dele, todo sacrifício é pequeno. Percebe? Eu sei que eu estou apresentando de uma maneira crua, impactante, mas é isso que acontece na prática da vida. As pessoas mentem, as pessoas enganam para ter mais dinheiro, as pessoas matam, cometem aborto, tomam os anticoncepcionais, para ter cada vez menos filhos, para ter mais dinheiro, porque, ora, um filho custa muito, então, para ter mais dinheiro, eu serei desobediente aos mandamentos de Deus, e terei menos filhos, sendo capaz até de matá-los no ventre da mamãe. Para ter mais dinheiro, eu não vou me dedicar à minha família, não, eu vou me dedicar a ter dinheiro, e tantas outras coisas. Para ter mais dinheiro, as pessoas vendem os seus corpos, e aqui eu não estou falando apenas das prostitutas, que lá fora, no mundo, garotos e garotas de programa. Não, eu estou falando das pessoas que, para ter mais seguidores no seu Instagram, ficam tirando fotinhas desonestas, sensuais, dancinhas desonestas, sensuais, porque de alguma maneira recebem até mais dinheiro por meio daqueles vídeos que são postados. Elas estão vendendo o seu corpo, elas estão fazendo uma prostituição moderna, mas uma prostituição. Pois bem, meus irmãos, então é este aqui, digamos, o problema apresentado pelo Evangelho de hoje, e que nós precisamos aplicá-lo a nós, isto é, nós também, e não precisamos ser nenhum Bill Gates, ou nenhum Silvio Santos, cheios do dinheiro, para achar que isso diga respeito apenas a nós. Entenda, um parênteses, eu não estou dizendo, a Sagrada Escritura não diz, e a igreja nunca isso ensinou, que ter dinheiro em si seja pecado. Eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo, e isto a Sagrada Escritura diz, e a igreja sempre ensinou, que este dinheiro, ele exerce um poder muito grande no nosso coração, e nós não podemos isso negar. Jesus disse, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é impossível, não é nem impossível ser santo. Nós temos santos que foram reis e rainhas, São Luís, Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de Portugal. Nós temos santos que foram ricos, mas não pensemos que este seja o caminho mais fácil, porque São Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, muitos se perderam, porque amaram, porque perderam a medida, não usaram o dinheiro, se deixaram por ele usar, se tornaram escravos dele. Então, isso nós precisamos colocar em prática na nossa vida, porque todos nós, de alguma maneira, uns mais, outros menos. Quem mais tem, mais será tentado. Quem menos tem, menos será tentado, mas todos seremos. Todos seremos. Então, de proclamar o senhorio de Cristo no seu próprio coração. E um dos caminhos que nos apresenta o Evangelho,
e nos apresenta a vida do santo que nós hoje estamos fazendo memória, um dos caminhos de libertação dessa opressão que o dinheiro pode exercer sobre nós é a caridade. E aí, o Evangelho diz o quê? Fazei amigos com o dinheiro injusto, para que eles vos acolham nas moradas eternas, isto é, você faz a caridade pensando nas moradas eternas, você faz a caridade porque você quer ser amigo de Deus, porque isso Jesus lhe ensina. Você faz caridade porque você crê, você é cristão, que é o próprio Cristo. Estes amigos que nos acolherão nas moradas eternas são o próprio Cristo. Não foi isso que o nosso mestre, que o nosso Deus e Senhor nos ensinou quando disse: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava preso e doente e foste me visitar. Então, quando você, por amor a Cristo, faz algo, você faz a caridade aqui bem material, você tira algo de você e você dá ao outro por causa de Cristo, porque você crê que Cristo nele está presente, você de alguma maneira, você se torna apto para habitar nas moradas eternas. Então, meus santos, o que é que nós queremos? Nós queremos ter cada vez melhores moradas aqui, em detrimento da morada eterna, ou nós queremos assegurar a nossa morada eterna, mesmo que comprometa as nossas moradas aqui neste mundo? Pois bem, São Martinho, ele escolheu a melhor parte e esta não lhe foi tirada. Diz então São Martinho, que nasceu de pais pagãos, ele, com mais ou menos 15 anos, ele, a contragosto dos pais, ele se tornou catecúmeno, porque importa obedecer a Deus, que aos homens, mesmo que sejam os pais não queriam, que ele se tornasse cristão. Então, primeiramente obedecer a Deus. Então ele colocou o seu nome e se tornou catecúmeno, isto é, alguém que estava se preparando para o santo batismo. O seu pai, que estava decidido a dissuadi-lo desse caminho, o seu pai o alista no exército imperial. Você vai ser soldado, você vai lá para a batalha, você vai tirar da sua cabeça essa ideia de ser de Cristo, de ser cristão. Então, São Martinho vai, se torna oficial e ainda catecúmeno, isto é, ainda se preparando para o batismo, porque a preparação para o batismo na igreja antiga era uma preparação longa, na igreja atual é uma preparação mais curta, mas há sempre uma preparação. Ninguém pode ser batizado de qualquer jeito. Ninguém pode ser batizado sem renunciar à vida antiga, os maus hábitos. É óbvio, isso aqui sempre foi uma prática cristã. Então, outrora, uma preparação longa. Atualmente, uma preparação mais curta, mas sempre uma preparação, sempre um necessário rompimento, sem o qual o batismo não pode ser concedido. Então, Martinho, com mais ou menos 20 anos, imagine, ele se tornou catecúmeno por volta dos 15. Agora, com mais ou menos 20, no exército imperial, catecúmeno, oficial do exército romano, diz que ele encontra na França um pobre tremendo de frio, porque imagine o inverno francês, misericórdia, muito frio, e ali estava o pobre tremendo, e Martinho não pensou duas vezes, desceu do seu cavalo, tirou o seu manto de oficial, cortou-o ao meio e deu metade para aquele pobre, para que ele se aquecesse, e ficou com a outra metade para se aquecer a si mesmo. E foi para casa. E diz que à noite
seja em sonho, seja em visão, nós não sabemos precisamente, ele viu Jesus enrolado com o seu manto e dizendo: Martinho catecúmeno me aqueceu quando eu tinha frio. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. E ele cobriu aquele pobre. E ali Martinho viu mais do que nunca, de uma maneira muito concreta, esta verdade, que os atos de amor, que aquilo que nós fazemos de bom, que a caridade feita, quando movida por Cristo, é ao próprio Cristo que nós fazemos. Então vamos lá, meus irmãos, pedir a Deus que infunda no nosso coração esta caridade, para que nós, que talvez não seremos mártires, mas que sejamos santos, que nós não precisemos, se as circunstâncias históricas ainda não exigirem, que nós, que provavelmente não precisaremos derramar o nosso sangue para renunciar todas as coisas e escolher Deus acima de todas as coisas, que nós vivamos este mesmo princípio, renunciando aquilo que não agrada a Deus, por Deus, renunciando o pecado por Deus e fazendo as coisas certas, de um modo particular, a caridade por Deus. E se isso fizermos, não tenhamos dúvidas de que o dinheiro que nos tenta a cometer a maior injustiça não encontrará espaço no nosso coração, que será justo, que sempre procurará a dar a Deus o que é de Deus, e a Deus, e por causa de Deus, nós damos e fazemos sempre o melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.